a gente ouve de alguns pais da minha geração e que eles falam assim: você quer. O meu psicólogo, sabe qual que era? Ele estava pendurado ali na parede, né? Que era a vara De de goiaba. goiaba, né? A criança, não, eu comecei a trabalhar com 7, 8 anos. E olha, não morri por causa disso. Então tem várias falas, né, que a gente percebe. Mas sobre isso daí, Eliane já falou, que nós estamos em gerações diferentes e uma coisa que era considerada, isso aqui é Mas, o possível lá Antônio, eu só atrás. quero fazer uma pergunta para esses pais que falam isso. Mas deixa eu terminar. Ah, Só Sim, para sim, sim. terminar. Aí, a partir daí, eu queria que vocês dessem, sei lá, na visão de vocês, uma observação. Por exemplo, a partir de quando a gente pode começar a inserir, por exemplo, coisas básicas em casa, né? Algumas tarefas que a criança já pode começar a ter e ela não se sinta oprimida pelo pai ali, a partir dali, porque é uma maneira diferente de visão, sim. não é? Você não precisa pegar tabica, que era palmatória mais antigamente. Mas você tem uma autoridade ali, olha, a partir de hoje aqui, meu filho, você vai ter que começar a dobrar o seu lençol, né? Tomar banho A gente tem que sozinho. pensar assim, a criança, a partir do momento que a criança está ali, espalhou os brinquedos, vamos juntar os brinquedinhos, né? Vamos juntar os brinquedinhos aqui, nem que o pai e a mãe ajude com o cesto, com aquilo que vai colocar os brinquedos, mas fala, vamos ensinando, ó, espalhou, tem que juntar, né? Então eu acho que são coisas básicas do dia a dia. Minha mãe saía para trabalhar, eu tinha 9 anos de idade, depois com 10 anos de idade, 11 anos de idade, minha mãe falava uma coisa, vamos arrumar a cama? Né? Minha mãe trabalhava no hotel de camareira, ela podia muito bem arrumar a cama. E muitas vezes ela arrumava a nossa cama e ensinava, ó, se você dobrar assim fica bonito. Mas não precisa fazer assim, só de você arrumar o lençol, esticar o lençol, jogar um forrinho por cima. Então são coisinhas básicas do dia a dia. Ah, você bebeu água no copo? Vamos lavar o copo? Né? Então são coisas do dia a dia, isso não afeta ninguém, no sentido de traumatizar. Olha, você sujou o copinho, vamos lavar agora. Mas eu Espalhou os penso brinquedos, vamos juntar. que a pergunta do Nando, essa questão de, tem uma vara de goiaba, eu costumo dizer comigo, eu sou exemplo disso. Na minha casa, os meus irmãos todos tiveram mais vara de goiaba do que eu, né? Tipo assim, de apanhar, né? E aí, quando eles falam isso, que eles falam, psicólogo, essas coisas assim, né? E aí eu falo, e aí, vocês deram certo? Vocês estão bem? Como que tá a vida de vocês? Vocês foram bem-sucedidos na vida? Então, a criação de uma criança não é a ordem no sentido de, e eu acredito muito nisso, no sentido de você tem que fazer isso, a criança não pode falar, eu sou criada, apesar de ser mais nova. Se meu pai estivesse conversando com alguém e eu passasse na metade, nossa senhora, isso dava ruim. Então, só que eu não acredito nesse tipo de criação onde a gente cria a criança com medo. Eu penso que a gente é exemplo, né? A criança aprende com o exemplo. Eu aprendi com exemplo, né? Eu via meu pai tendo muitos comportamentos da vida dele que eu trago para mim como princípios, que é diferente de você impor alguma coisa. É aquela história: o pai bebe e fala com o filho, você não pode beber. Você acha que o filho vai beber ou não? Lógico que o filho vai beber, viu o pai beber a vida toda. Então, é o exemplo, né? Mais uma vez, a gente não fecha a idade, mas se eu, como mãe, eu chego, como pai, chego, eu arrumo a minha cama, meu filho vai ver eu arrumando a minha cama e ele vai arrumar a cama dele, né? Se eu falo, eu não tenho que fazer as coisas pelo meu filho. Né? A responsabilidade é dizer, você é responsável pelas suas escolhas. Olha, se você não arrumar a cama, você vai dormir com a cama bagunçada, né? Aí ele vai passar 2, 3, 4, 5 semanas dormindo até a hora que aquilo vai incomodar ele de alguma forma, ele vai arrumar. Isso é criação, né? Você dá possibilidades para essa criança. Eu tenho irmãos que nunca bateram nos filhos, e os filhos são pessoas excepcionais, sabe? De uma responsabilidade excepcional. Então,
não é a surra, né? Eu não acredito nisso. Inclusive, não fui criada apanhando e eu acho que minha mãe tem muita satisfação pelo que eu me tornei. Porque e as minhas irmãs falam isso, você foi criada diferente, né? Então, olha como. E olha que eu tive várias limitações de uma família muito rígida e tal, e que eu tive que trabalhar isso em análise para melhorar isso em mim, porque criaram muitas questões dentro de mim e também criaram nos meus irmãos. Então, eu penso que. Você ter respeito, você amar seus pais, não é você ter medo nesse sentido de, nossa, eu não posso conversar com meu pai, né? Eu não posso ter um diálogo. A criança não tem vontade, a criança tem vontade sim, né? Que isso que a criança não tem vontade? A criança tem vontade, inclusive tem coisa de infância que eu lembro até hoje. Então, eu sou apaixonada por sapatos. Aí você me pergunta por que que eu sou apaixonada por sapatos? Uma vez eu pedi, minha mãe, eu trabalhava, meu pai muito rígido, sabe? E aí minha mãe me convenceu a pedir ao meu pai um par de sapatos que eu estava precisando e tal. E eu fiz o discurso, lembra? Olha, e não foi um dia, não, foram 2 dias ali trabalhando meu discurso. Quando eu fui pedir meu pai foi super rígido comigo, né? Foi muito ríspido, ríspido mesmo, assim, no sentido de minha mãe entrar no meio, depois minha mãe foi lá e comprou e tal, enfim. Hoje eu sou apaixonada por sapatos. Isso, eu quero ter sapato todo dia, eu quero comprar sapato. Porque aquilo ficou um registro dentro do meu pensamento. Porque naquele momento eu achava que eu precisava. Então, são questões que os pais, eles. E eu não tô. Meu pai, eu sou muito grata, meu pai, minha mãe. Se eu sou o que eu sou hoje, eu agradeço, respeito muito meus pais, sabe? Tenho os princípios deles, agradeço, eles foram os melhores pais que eu poderia ter. Agora, eu penso que tem coisas, tem excessos que não precisa, né? A gente não precisa ter uma vara para lembrar que você é o pai. Quando você grita com seu filho, é você que está descontrolado. Não é o seu filho que está descontrolado, é você que perdeu, vamos dizer assim, a autoridade ali perante ele, né? Quando eu dava aula numa sala de 25 alunos, e aí era muito engraçado que a professora ela não conseguia, né? Ela não conseguia, vamos dizer assim, ter o controle da sala. E eu chegava, sabe o que que eu fazia? Eu só abaixava, conversava manso com as crianças e todas elas estavam ali. A gente tem que perceber que é uma cultura de violência que a gente precisa acabar com essa cultura, né? A gente não é o excesso de coisa e não é você não lei, não é ter essa coisa, né, é o sentido da palavra. O que que é uma função? Se eu entendo meu filho, se eu converso com meu filho, se ele consegue entender que eu sou o pai, que eu sou a mãe, né? Eu tenho certeza que essa criança ela vai ser o exemplo do pai que teve. Os problemas que a gente tem na minha casa é tudo problema que meu pai e minha mãe tinham. A gente é cópia deles. É lógico que a gente tem uma versão melhorada, alguns foi para analista e tal, mas às vezes eu me vejo repetindo coisas que, quando eu cheguei para. Eu e o Antônio, quando eu cheguei aqui, em São Paulo, um belo dia, eu estava cozinhando numa panela, eu ficava na cozinha. E minha mãe fica muito na cozinha. E eu reclamava a minha mãe por ficar muito na cozinha. E aí Antônio falou assim: Você está igual sua mãe? Você lembra? Toda hora na cozinha. Sai dessa cozinha. Não, mas meio-dia é o almoço. Falei assim, eu não vou almoçar meio-dia, eu vou almoçar a hora que eu quiser. Se é 1 hora, se é 2 horas, se é 3 horas. Aí ela fez, pra que esse monte de arroz? Você vai comer arroz a semana inteira? Ai, mas é porque na minha casa sempre conseguiu pra muita gente. Eu falei assim, mas aqui você cozinha um pouquinho pra você comer. Então, assim, eu fui criada numa família que se come, assim, tipo assim, é uma família muito farturosa nesse sentido de ter muita gente, o tempo todo a gente está servindo, a gente aprendeu. Então, eu queria fazer, eu achava que era uma bondade que eu estava fazendo. Então, olha para você ver como que a gente traz a nossa. Minha mãe não falou comigo, você tem que fazer assim. Minha mãe nunca falou isso. Só que eu, ao exemplo dela, vendo ela fazer, eu estava fazendo a mesma coisa, né? Então, eu penso que criar bem
Você quer ter um bom filho, um filho que é desbravador, um filho que é empreendedor, um filho que é educado? Seja você primeiro educado, seja você primeiro, ame primeiro, né? Hoje eu vejo minha mãe é rodeada de filhos. Os meus irmãos, a briga lá em casa é a disputa de quem ela vai, aonde ela vai. Mas por quê? Porque ela deu muito amor. Mesmo ali não tendo escolaridade, ela sempre deu muita importância para a educação. Então, eu vejo meus irmãos hoje ela fala assim, nossa, se ela fala delas. Se eu morrer hoje, eu estou feliz, meus filhos todos estão bem, né? Ela fala, meus filhos todos têm uma vida que dá para viver sem mim, sem a minha presença. Por quê? Porque ela introjetou isso dentro da gente. A importância da educação que mudou a minha família, né? A educação mudou, mas minha mãe e meu pai ali como pilares, eles sempre acreditaram muito na educação. É tanto que eu tenho esse anel aqui, ó. Não é de faculdade, não. Esse foi de terceiro ano do ensino médio. Todo mundo que fazia, né? Lá em casa, eles davam um anel. Aí, quando eu fiz o ensino médio, meu pai tinha falecido, minha mãe estava apertada. E aí ela falou: Não, todo mundo teve, você também vai ter. Aí ela, lá, na humildade dela, ela foi, dividiu de 500 vezes e comprou esse anel que eu tenho aqui, né? Então, olha como que eles davam importância à educação. E eu dou muita importância à educação. Então, é o exemplo, sabe? Não precisou eles bater, não. É o exemplo, é a importância, o quanto que eles olhavam aquelas pessoas, que ele falava assim, nossa, é doutor fulano, né? Eles ficavam muito alegres quando eles recebiam alguém que tinha um pouco de escolaridade. Então, eu fui criada com os professores, minha mãe acolhia, os professores moravam na minha casa, então olha como que os exemplos transformam a nossa vida. Eu penso que é isso. Um ser humano, ele só é possível viver bem a partir dos exemplos que tem. A gente vai sendo constituído pela nossa família, né? Como ela falou, os nossos erros, nossos acertos, nossas manias, vem tudo dali da nossa construção, né? E aí quando a gente vê quando você casa, quando você tem um relacionamento com alguém, é um choque muito grande, né? Porque cada um vem com as suas manias. E aí é um choque porque a pessoa não sabe se vive aquilo que ela viveu lá atrás ou se ela constrói algo novo com aquela pessoa que está ali junto, caminhando com ela, né? Então a gente vê assim na formação dos filhos, quando a gente fala em função materna, função paterna, é importante a gente lembrar. Ah, mas foi uma mãe que desempenhou muito bem a função paterna e a materna. Ah, é uma mãe trouxe de uma forma lúdica, né? Essa presença desse pai, né? Isso é importante, essa constituição. Olha, seu pai era assim, nada, o pai era um zero à esquerda, mas a mãe ela foi constituindo, né? Introjetando naquele filho, nossa, seu pai era assim, seu pai não ia gostar de você fazendo isso. Foi trazendo a lei de uma forma inteligente e sábia, né? Então, é importante. Ah, mas a função materna é um homem que vai desempenhar? Não tem problema, desde que tenha. Ah, é um casal, um homem e uma mulher? Ok, mas é a mulher que faz a função paterna e o homem que faz a função materna? Não tem problema. Ah, são dois homens. Um faz a função materna e o outro faz a função paterna? Não tem problema. Ah, são duas mulheres? Não tem problema. Uma faz a materna. É aquilo que é uma frase pronta, né? Que a gente fala assim: excesso de mãe dá problema, como a falta também dá problema. Né? Então a gente vai vendo que a falta do pai também, excesso de pai, então assim, excesso de lei, pessoas muito rígidas. E falta pessoas muito, né, soltas, relaxadas, inconsequentes. Então tudo nos leva a refletir sobre os excessos que a gente vai ter ao longo da nossa vida. Quem sou eu em tudo isso? Como que foi, né, essa mãe? Como que foi esse pai? E como que ao longo da minha vida eu também vou me constituindo? Porque aquilo que eu acredito como crença, como fé, a sociedade a qual eu estou inserido, tudo aquilo também vai reforçando aquilo que eu vou aprendendo, aquilo que são os meus conceitos de ética, né? Meus conceitos de morais, a moral e a ética, como ela foi sendo introjetada dentro de mim ao longo da minha vida. E como que vai sendo reforçado isso em mim? Com as nossas amizades, com os nossos vizinhos, com as pessoas da nossa comunidade, da sua religião, a qual você faz parte, como que isso vai sendo reforçado?
Será que vai sendo reforçado o seu comportamento negativo ou vai sendo reforçado aquilo que você tem de qualidade, aquilo que é positivo? Então a gente tem que refletir o tempo inteiro, porque o tempo inteiro nós vamos ter pessoas que vão estar ali nos cercando, que vão determinar a maneira como nós vamos vivendo.